E se eu te dissesse que o ataque terrorista do 11 de setembro foi inspirado em um caso brasileiro? É isso mesmo que você ouviu. Fica até o final para você conhecer essa história. Hoje nós vamos investigar como o sequestro do voo 375 por Raimundo Nonato Alves inspirou o plano do Bin Laden para derrubar as Torres Gêmeas. Mas primeiro, vamos entender como aviões se tornaram armas. Centenas de anos atrás, era impossível para um ser humano sair de seu próprio continente e ir para outras regiões do mundo, conhecer outros povos, civilizações e culturas. Os aviões transformaram o mundo, transformaram o transporte público, já que é possível ir para qualquer lugar do mundo de avião. Posteriormente, com a tecnologia do foguete, a humanidade realizou um feito extraordinário. Saiu de seu planeta de origem, a Terra, e viajou até outro corpo celeste, a Lua. A chegada de Neil Armstrong à Lua se tornou emblemática, e sua famosa frase ecoa até os dias de hoje. Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Durante boa parte do século XX, o avião simbolizou progresso, modernidade e integração entre povos. Voar era sinônimo de confiança, confiança na tecnologia, confiança no piloto e, mais do que isso, confiança no futuro. Mas em determinado momento da história, esse símbolo foi transformado em arma. E o responsável por isso foi Osama Bin Laden. Antes de 2001, o mundo vivia uma sensação de relativa segurança no transporte aéreo. Os aeroportos tinham controles muito mais flexíveis. Não havia portas blindadas nas cabines, revistas eram superficiais e objetos cortantes não eram uma grande preocupação. A maioria dos sequestros de avião, até então, tinha outro objetivo: negociações políticas, fuga para outro país ou pedidos de resgate. A ideia de usar um avião em si como uma arma ainda não fazia parte do imaginário coletivo. Entretanto, tudo mudou na manhã do 11 de setembro de 2001. O mundo acordou como em qualquer outro dia. Pessoas iam trabalhar, aviões decolavam, a vida seguia normalmente. Mas em poucas horas tudo mudaria. Esse não foi apenas um ataque aos Estados Unidos. Foi o dia que redefiniu a política global, a segurança internacional e a forma como o mundo passou a enxergar o terrorismo. Esse é o 11 de setembro, o dia que mudou o mundo. Era uma terça-feira comum, às 8 horas e 46 minutos da manhã. O primeiro avião atingiu a Torre Norte. No início, muitos acreditaram ser um acidente. 17 minutos depois, às 9 horas e 3 minutos, o segundo avião atingiu a Torre Sul. Naquele instante, o mundo entendeu. Os Estados Unidos estavam sob ataque. Pouco depois, um terceiro avião atingiu o Pentágono, o coração do poder militar americano. Um quarto avião, o voo 93, caiu na Pensilvânia após passageiros reagirem ao sequestro. O alvo nunca foi atingido, mas o sacrifício salvou inúmeras vidas. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, estava na Flórida. O compromisso era simples e simbólico: visitar a escola primária Emma Booker e acompanhar uma atividade de leitura com crianças do fundamental. Bush estava sentado em uma pequena sala de aula, rodeado por crianças de 7 e 8 anos. Tudo parecia tranquilo. O ambiente era leve, quase ingênuo, distante de qualquer sensação de perigo. Poucos minutos antes, Bush já havia sido informado de que um avião havia atingido uma das torres. Naquele momento inicial, a informação ainda era tratada como um possível acidente. Mas às 9 horas e 5 minutos da manhã, tudo mudou. Andrew Card, chefe de gabinete da Casa Branca, aproximou-se discretamente do presidente
inclinou-se até seu ouvido e sussurrou uma frase que entraria para a história. Um segundo avião atingiu a segunda torre. A América está sob ataque. O rosto de Bush mudou imediatamente. Seus olhos ficaram fixos. Seu semblante endureceu. Por alguns segundos, ele permaneceu imóvel, absorvendo a gravidade da informação. Mesmo após receber a notícia de que os Estados Unidos estavam sob ataque, Bush permaneceu sentado na sala por aproximadamente 7 minutos. Durante esse tempo, continuou ouvindo a leitura, sem interromper a atividade das crianças. A decisão gerou, nos anos seguintes, debates intensos. Para alguns, permanecer na sala foi uma demonstração de autocontrole, evitando o pânico em um ambiente infantil. Para outros, foi um momento de hesitação diante de uma crise sem precedentes. Naquele instante, porém, Bush já sabia que o país havia entrado em guerra. Assim que deixou a sala de aula, o presidente foi levado a uma área segura. As rotinas de segurança foram ativadas. O serviço secreto iniciou imediatamente os protocolos de emergência. O espaço aéreo dos Estados Unidos começava a ser fechado. Poucas horas depois, Bush faria seu primeiro pronunciamento à nação, declarando que os ataques haviam sido atos de terrorismo e que os responsáveis seriam caçados e punidos. A imagem do presidente sentado em silêncio, cercado por crianças, enquanto o país sofreu o maior ataque da sua história, tornou-se um dos símbolos mais marcantes daquele dia. Ela representa o contraste brutal entre a normalidade de uma sala de aula e o colapso da sensação de segurança de uma nação inteira. Mais do que um momento político, aquele silêncio de 7 minutos se transformou em um dos instantes mais analisados, debatidos e simbólicos do 11 de setembro. Em menos de 2 horas, as Torres Gêmeas desabaram. O símbolo do poder econômico americano virou poeira. Quase 3.000 pessoas morreram. Milhares ficaram feridas. Milhões assistiram ao vivo em choque, sem conseguir compreender a dimensão do que acontecia. O silêncio que se seguiu foi sentido em todo o planeta. Uma das cenas mais chocantes daquele dia trágico são as de pessoas na janela, gritando e pedindo ajuda, já que não podiam fugir, sejam pelas chamas do incêndio ou pela estrutura do prédio que já estava comprometida. Em agonia e desespero, muitos se jogaram. Hoje, 26 anos depois da catástrofe, famílias ainda recebem restos mortais, como pedaços de peles identificados de seus familiares. A partir desse dia dantesco, os Estados Unidos da América declaram guerra ao terror, o que culminaria uma década depois na captura e morte de Bin Laden. E é aqui que a história de Raimundo Nonato, o sequestrador do voo brasileiro 375, se conecta com o 11 de setembro, já que no esconderijo do terrorista foram encontrados recortes de jornal sobre o acontecimento no Brasil. Que eles estudaram, provavelmente, isso que aconteceu no Brasil, porque foi encontrado documentos lá, recorte de jornal, falando sobre esse sequestro no Brasil. É do voo 375, foi encontrado com eles. Com eles, lá então eles pesquisaram. Quando o Bin Laden foi morto lá no... Pô, então eles pesquisaram mesmo. Então tem uma relação. Eu acho que tem uma relação. Então tem essa... Então, e isso é que é interessante, assim, porque essa falta de segurança foi que levou, por exemplo, provavelmente a Al-Qaeda, ou lá o senhor Bin Laden, a estudar uma maneira de entrar no aeroporto, né? Apesar de ter mais segurança nos Estados Unidos, já tinha detetor de metais e tudo, mas era uma maneira de entrar. No dia 29 de setembro de 1988, o Brasil viveu um episódio que por pouco não entrou para a história, como uma das maiores tragédias da aviação mundial. Antes do 11 de setembro, antes da ideia de aviões serem usados como armas, naquele dia, um homem sequestrou um avião comercial brasileiro, com um objetivo inacreditável: atingir o Palácio do Planalto. Durou mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O contexto do Brasil em 1988. O Brasil vivia um período de transição. A ditadura militar havia chegado ao fim poucos anos antes. A democracia ainda era jovem e frágil. A nova Constituição estava prestes a ser promulgada. O país enfrentava inflação altíssima, instabilidade política e profundas desigualdades sociais. Era um cenário de frustração, revolta e desesperança para muitos brasileiros. Ele fazia parte do grupo de pessoas pobres, famintas, enfim, que colocava justamente nas administrações do Sarney a situação precária do Maranhão.
que algumas pessoas até colocam até hoje, inclusive, tem esse lugar lá. Né? Foi nesse contexto que um homem decidiu cometer um ato extremo, o voo 375 da VASP. Na tarde daquele dia, o voo 375 da VASP decolou no Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Rio de Janeiro, fazendo escalas previstas. A aeronave era um Boeing 737, modelo comum na aviação comercial brasileira. A bordo estavam passageiros comuns, trabalhadores, estudantes, famílias e a tripulação, que jamais imaginaria o que estava prestes a acontecer. Entre os passageiros estava o sequestrador Raimundo Nonato Alves da Conceição. Raimundo era um homem comum, marcado por dificuldades pessoais, problemas financeiros e profunda frustração com a situação do país. Segundo investigações posteriores, ele acreditava que o então presidente da República era o responsável direto por sua condição de vida. Convencido de que precisava matar José Sarney, ele tomou uma atitude radical. Ele embarcou armado com um revólver e carregava consigo uma ideia que era inconcebível para a época: usar um avião como um míssil. Pouco tempo após a decolagem, Raimundo levantou-se, desceu assento e anunciou o sequestro. Apontando a arma para comissários, exigiu acesso à cabine de comando. Seu pedido era claro, direto e intimidador. Queria que o avião fosse levado até Brasília para colidir com o Palácio do Planalto. Antes de entrar na cabine dos pilotos, Nonato disparou contra a porta. Como na época essas estruturas não eram blindadas, o comissário Ronaldo Dias, que tentou impedir a entrada do sequestrador na cabine, foi baleado. Percebendo a situação, o comandante Murilo, que tinha formação militar, acionou pelo transponder o código 7500, que significa sequestro à central. Foi após isso que Raimundo conseguiu entrar na cabine e infelizmente disparou na nuca do copiloto Salvador Evangelista, que morreu no local. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. O avião saiu de Porto Velho, Rondônia, hoje de madrugada com destino ao Rio de Janeiro. Fez escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia antes de chegar a Belo Horizonte, pouco antes das 11 horas da manhã. 20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte, começou o sequestro. Murilo Bezerra era um piloto experiente, com milhares de horas de voo. Ao ser confrontado pelo sequestrador, entendeu que precisava agir com extrema cautela. Qualquer movimento errado poderia custar a vida de dezenas de pessoas. Murilo decidiu ganhar tempo. Ele explicou ao sequestrador que a aeronave não tinha combustível suficiente para chegar a Brasília. Era uma meia-verdade estratégica, pensada para evitar uma tragédia imediata. Enquanto o avião mudava de rota, a tensão entre os passageiros aumentava. Muitos não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam que algo estava errado. O sequestrador disparou tiros dentro da cabine, atingindo instrumentos e danificando o painel do avião. Um dos tiros atravessou o corpo do comandante Murilo, atingindo-o gravemente. Mesmo ferido, Murilo manteve o controle da aeronave. Ele continuou pilotando enquanto perdia sangue. Com o piloto Evangelista morto e grande risco do fim do combustível, o piloto Murilo tomou uma atitude arriscada. Começou a executar uma série de manobras aprendidas durante seu tempo como militar, com o objetivo de derrubar Nonato. E a primeira manobra que ele faz é um tonneau. Tonneau é quando o avião vai reto, assim, ó. Você desce o nariz do avião para ele ganhar velocidade, e aí começa a inclinar a asa e você faz um 360, assim, ó, nesse sentido. E o Nonato, ele se desequilibra e cai, mas ele a arma não sai da mão dele. Ninguém o domina. tempo todo, Isso na vida real, tá? E aí o Murilo tenta mais uma coisa, que é fazer um parafuso. Então ele mergulha o avião. O Murilo tinha sido piloto da Esquadrilha da Fumaça. Só que ele tava pilotando um avião comercial, cara. Com pouquíssimo combustível. Putz, tinha essa ainda. E ele ele mergulha o avião em parafuso, e quando ele termina o parafuso, ele tá de frente para a pista do Santa Genoveva, lá em Goiânia, né? E aí ele pousa. Quando ele pousa, assim, o motor apaga por falta de combustível, e acabar o combustível. Nossa. Isso na vida real. Na vida real. O acontecimento foi feito para ser um filme. O combustível estava acabando. Com a morte quase certa, o piloto tentou uma última cartada. E aí só tentou então um parafuso. Então fiz um parafuso. Deve ser terrível, um parafuso com Boeing. Com Boeing. É a primeira vez que foi feito no mundo. Quando o voo 375 pousou no aeroporto Santa Genovena, em Goiânia,
O sequestrador já estava de pé e iniciou-se assim uma tensa negociação com a polícia, que durou 2 horas. Com ferimentos graves, ali a situação chegou ao limite. O sequestrador continuava armado, cada vez mais instável, gritando ordens e ameaçando todos a bordo. Durante a negociação, o sequestrador acabou sendo neutralizado. Raimundo Nonato foi alvejado com tiros nas pernas, sendo finalmente preso e encerrando o sequestro. Entretanto, alguns dias depois, ele acaba falecendo no hospital. Nem assim o sequestrador perdeu o controle. O piloto acabou pousando em Goiânia. Houve tiroteio com policiais. O sequestrador Raimundo Nonato, um maranhense desempregado, ficou ferido, mas morreria no hospital 5 dias depois. Fica aqui a minha homenagem ao copiloto Evangelista, que morreu em trabalho defendendo seus passageiros, e também a homenagem ao grande e lendário histórico piloto Murilo, que com muita coragem, bravura, salvou a vida de dezenas de pessoas. Deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta aí quais histórias você gostaria de ver aqui.